Então, para a gente dar, então, prosseguimento, né, do nosso conteúdo falando da flora normal do corpo humano, eu preparei para nós, então, para nossa aula, um pouquinho mais sobre o microbioma humano, tá? Que está dentro da flora natural. Então, o microbioma humano, então, ele vai englobar, né, ele vai agregar aí todos os sítios do corpo humano, como a gente já estudou anteriormente, aonde nós temos, então, os micro-organismos que habitam esses locais. Entre eles estão boca, cavidade nasal, garganta, estômago, intestino, trato urogenital e a própria pele. Estima-se ali, mais ou menos, né, que a gente tem na nossa flora, no nosso microbioma humano, é de aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos a mais do que o total de células do corpo. Então, a gente tem uma parcela muito grande de micro-organismos. Se nós fôssemos analisar o genoma humano, na verdade, muita coisa seria desses micro-organismos que convivem conosco. E aí, qual é a importância desse microbioma para a saúde, né? Como a gente já falou, considerava-se então que a comunidade microbiana intestinal, por exemplo, em seres humanos que são saudáveis, era composta por micro-organismos comensais. E hoje a gente sabe que, na verdade, essa comunidade microbiana é importante no desenvolvimento inicial, na saúde geral e na própria predisposição de algumas doenças. Descobriu-se, então, que os micro-organismos intestinais, por exemplo, atuam como mutualistas, desempenhando, então, um papel central na saúde do ser humano, né? Promove a criação de 2 grandes programas de saúde internacional, que propõe, então, esses dois estudos, né? O primeiro, então, com sede nos Estados Unidos, que a gente sabe que eles estão, então, promovendo, que estão fazendo, na verdade, essa pesquisa para saber como é que esses micro-organismos atuam no nosso organismo, né? Qual é a influência dele. Então, nós temos ali o HMP e o HIT, que são 2 projetos, 2 comitês de pesquisadores que fazem essa pesquisa. O que já se sabe, né? Até então, o próprio HMP examinou a biodiversidade microbiana, né, de 250 voluntários saudáveis em 2 cidades dos Estados Unidos, sequenciando mais de 5.000 amostras coletadas em cada voluntário, de 1 a 3 vezes, de 15 a 18 sítios locais diferentes no corpo, 9 da cavidade oral, 4 da pele, 1 da cavidade nasal e 1 das fezes e 3 de vaginas. Estes e outros estudos em andamentos relacionados com o microbioma humano, incluindo sua relação com doenças, origem étnica e dieta, são considerados e coordenados, então, pelo International Human Genome, né? Então, é um dos locais que fazem essas análises. Algumas das principais questões levantadas por esses projetos integrados incluem: os indivíduos compartilham o microbioma humano central? Existe alguma relação entre a estrutura da população microbiana e o genótipo do hospedeiro? As diferenças no microbioma humano podem ser relacionadas com diferenças na saúde humana? As diferenças na abundância relativa de diferentes bactérias são importantes? Este estudo do microbioma humano foi baseado em investigações da microbiota do intestino humano, utilizando o sequenciamento do gene 16S do RNA ribossômico. E análises metagenômicas demonstraram que a variação entre pessoas diferentes é tão grande que nenhuma espécie microbiana é encontrada em grande abundância em todos os indivíduos. Similaridades entre indivíduos são mais evidentes em níveis taxonômicos bacterianos mais altos, como os filos, e na distribuição de genes de função similar na comunidade intestinal. Os possíveis benefícios dessas análises na medicina clínica incluem o desenvolvimento de biomarcadores para prever a predisposição de doenças específicas, a criação de medicamentos voltados especificamente a alguns membros da
comunidade microbiana intestinal, terapias médicas personalizadas e probióticos feitos sob medidas. Vamos compreender alguns conceitos, tá, gente? Para a gente entrar, então, nesse material que fala um pouquinho sobre microbioma. Por quê? Porque a gente fala de análise. Então, assim, o que seria um teratoma? O que seria um metaboloma? O que seria a proteômica, a metagenômica e a genômica? Vamos lá. O que seria a metagenômica, né? O metaboloma, por exemplo, é um conjunto completo de intermediários metabólicos e outras pequenas moléculas produzidas por um organismo. Por um organismo. A metabolômica desenvolveu-se de uma forma mais lenta que as demais ômicas, vamos dizer assim, devido principalmente à imensa diversidade química de pequenos metabólitos. Isso torna a varredura sistemática de um desafio um pouquinho mais, em termos técnicos, maior. As primeiras tentativas utilizam, então, a análise de extratos de células marcadas com a glicose C13, tá? Por ressonância nuclear magnética. Eles pegam a glicose, açúcar, e fazem uma marcação no carbono. Mas esse método apresenta sensibilidade limitada e o número de compostos que podem ser identificados simultaneamente em uma mistura é muito pequeno para a resolução de extratos celulares totais. Vamos lá. Primeiro, o que é um metabólico, né? Um metabólico ou um metabólito é aquilo que compreende um nutriente, ou seja, algo que é assimilável, né? Que vai dar energia. Então, para que se saiba, por exemplo, com que tipo de nutriente determinada espécie assimila, eles fazem então esse sequenciamento. Eles também conseguem fazer colocar células marcadas para saber o quanto que ela vai consumir, por exemplo, de glicose, tá? Interatoma, né? Por analogia aos termos genoma e proteoma, o interatoma é um conjunto total das interações entre macromoléculas. Macromoléculas vocês estão estudando em bioquímica, certo? Então, ele estuda as interações entre as macromoléculas que constituem uma determinada célula. Originalmente, o termo interatoma é aplicado para as interações entre proteínas, muitas das quais se organizam em grandes complexos. No entanto, também é possível considerar interações entre diferentes classes de moléculas, como o interatoma entre proteínas e o RNA. Proteômica, né? Num sentido um pouco maior, ele refere-se a todas as proteínas codificadas pelo genoma de um organismo. Em um sentido um pouquinho menor, ele refere-se às proteínas presentes em uma célula de um determinado momento. O termo translatoma é utilizado algumas vezes para essa última situação. Isso é, para se referir a todas as proteínas expressas sob condições específicas. Nesse procedimento, então, de análise, a sequência mais importante corresponde à sequência de aminoácidos das proteínas codificadas. Com o código genético é degenerado, diferenças na sequência de DNA não levam necessariamente a diferenças na sequência de aminoácidos. Isso vocês vão entender um pouquinho melhor, gente, não precisa se apavorar, né? Mas vocês vão entender um pouquinho melhor lá no terceiro módulo, quando vocês tiverem a parte de biologia molecular, tá? Com a professora falando um pouquinho mais sobre DNA, RNA e tudo mais, certo? Então, as proteínas apresentam uma identidade de sequência superior a 50%, frequentemente possuem funções similares, então são parecidas. Essas proteínas que têm identidade, né, acima de 70%, quase certamente desempenham as mesmas funções. Vamos traduzir isso aqui. Nós temos, então, produção de proteínas. Essas proteínas são produzidas quando no teu material genético tem informação que elas devem ser produzidas. Para fazer a proteômica, então, eles analisam que tipo de proteína tem naquele determinado organismo, seja ele um eucarioto, um procarioto e assim por diante. De acordo com o tipo de proteína, eles vão saber, porque, por exemplo, uma proteína que desempenha um determinado papel para a gente, ela pode desempenhar outro papel para outro organismo, né? Então, eles fazem também essa análise de proteômica, tá? Muitas proteínas consistem em alguns complexos que a gente chama de módulos estruturais bem diferentes, denominados domínios proteicos.
cada um com função característica específica. Essas regiões incluem domínios de ligação de metais, por exemplo, algum elemento metálico que vai lá fazer essa ligação e vai formar uma proteína diferenciada, tá? A identificação, então, dessas proteínas consegue, então, fazer com que se identifique também os micro-organismos, certo, gente? Então, é para isso que a gente utiliza. Metaboloma. Comunidades microbianas contêm muitas espécies de bactérias e arqueias, sendo que a maioria dessas espécies nunca foi cultivada ou até mesmo identificada. A metagenômica, também conhecida como genômica ambiental, por exemplo, né? Poderia ser feita também a metagenômica do estômago, né? Analisa o conjunto de RNA ou DNA presente em amostras, no caso ali ambientais, né? Contendo organismos que não foram isolados e identificados. Da mesma forma que o total de genes de um organismo constitui o genoma, o total de genes de organismos que habitam o ambiente é conhecido como metagenômica. Além da metagenômica baseada no sequenciamento de DNA, as análises baseadas em RNA ou proteína, como a gente já viu, podem ser utilizadas para explorar os padrões de expressão genética em uma comunidade microbiana natural. Genômica, uma célula por vez. As análises modernas de genoma têm ampliado o número de amostras executadas em simultâneo e reduzido o tamanho das amostras. A redução do tamanho necessária para as análises genômicas tornou capaz a análise de até mesmo uma única célula, a técnica denominada genômica de uma célula única, né? As células individuais podem ser isoladas através de várias técnicas físicas e serem submetidas a procedimentos genômicos. O sequenciamento do genoma e análise de transcriptoma e proteoma estão sendo feitos com uma única célula para análise. Esse sequenciamento de DNA e de uma única célula se baseia, então, na versão altamente modificada da reação de polimerização. Vocês vão ouvir falar muito disso. Polimerização em cadeia, conhecida como amplificação por deslocamento múltiplo, MDA. Essa técnica, então, que a gente chama, amplifica o fentograma. Fentograma é muito pequeno. Fentograma é, como eu coloquei para vocês, ali 102 elevado na 15 negativo grama, ou seja, 0, todos esses zeros aqui, 102 gramas. É muito pequeno, tá? É um pedacinho muito minúsculo do DNA que está presente, né? Pode estar presente em uma célula bacteriana. E aí, então, a gente consegue fazer o sequenciamento desse material genético, fazendo ele se multiplicar várias vezes para depois identificá-lo, então, certo? Não se apeguem a isso aqui, é só uma informação para vocês. Comecem a pegar essas palavrinhas, né? Metaboloma, proteoma, fentograma e assim por diante, tá? Então, a gente tem o DNA das células isoladas, né, no solo, por exemplo, ou numa água, ou num determinado ambiente, ou num local, ou no próprio organismo, ele pode ser sequenciado. Utilizando, então, o genoma, a genômica, né, de célula única, os genes metabólicos, por exemplo, presentes em um ambiente, ou no estômago de um animal, ou dentro de um organismo, podem não só ser apenas identificados, mas atribuídos a determinada espécie, a gente pode identificar. Certo? Então, a gente pode identificar micro-organismos através dessas técnicas. A genômica, então, de uma única célula é também um excelente exemplo de um dos métodos científicos desenvolvidos com objetivo básico, né? Que pode ser modificado por cientistas, né? E vai melhorando até que se consiga, então, o sequenciamento e a edição e identificação de micro-organismos. Vamos voltar ao microbioma, então, né? Dentro da comunidade do trato gastrointestinal humano, né? Lembrando que os seres humanos são os animais monogástricos, onívoros. Ou seja, a gente tem um sistema gástrico e nós somos onívoros, comemos quase tudo, né? No duodeno humano, o alimento ingerido que atravessou o estômago é misturado a bile, bicarbonato e enzimas digestivas. Cerca de mais ou menos 1 a 4 horas após a ingestão, o alimento chega ao intestino grosso e nesse ponto apresenta o pH próximo da neutralidade e também um aumento no número de bactérias, né?
de mais ou menos 104 unidades por grama para 108 unidades por grama. O hospedeiro, aliás, há um erro aqui, só um instante. Agora sim. Então, aqui a gente tem um aumento no número de 10 na 4 gramas, tá? Ou seja, aqui a gente tem 4 zeros e não só esse, certo? Então, a gente tem ali 10 mil bactérias por grama, né? E vai para 10 na 8 bactérias grama, certo? A gente vai estudar um pouquinho depois, mais além sobre isso. O hospedeiro, então, e seus micro-organismos intestinais compartilham nutrientes facilmente digeríveis. O intestino grosso é a área mais abundante colonizada do trato gastrointestinal, apresentando 10 na 11 a 10 na 12 células bacterianas por grama. É muita coisa, tá, gente? Depois a gente vai dar uma olhadinha sobre números mais à frente e vocês vão entender um pouquinho, porque isso aqui é uma notação científica, certo? Então, tem 11 zeros ali depois do primeiro número, 12 zeros, é um número muito grande. A colonização do trato gastrointestinal, inicialmente estéril, começa imediatamente após o parto. Populações microbianas alternam-se sucessivamente, até que uma comunidade microbiana adulta e estável seja estabelecida. A origem dos colonizadores iniciais ainda não é muito clara, embora algumas espécies sejam claramente transmitidas da mãe para o bebê. A comunidade gastrointestinal, então, dos bebês é denominada bifidobactérias, espécie fermentativa da classe Actinobacteria. E só atingem sua composição semelhante à adulta próxima aos 3 anos de idade. Então, a gente tem uma grande, vamos dizer assim, progressão no crescimento e na agregação de bactérias boas, né? Ou seja, depende da alimentação da criança, claro, mas até os 3 anos ele não tem uma formação ainda própria do sistema digestório com as suas bactérias corretamente. Estudos recentes, então, relacionaram a fragilidade da população idosa a 2 fatores principais. A diminuição geral da diversidade intestinal e 2, níveis reduzidos, então, de bactérias do grupo de Firmicutes e aumentados de bacteroides. Este segundo fator também relaciona-se a quantidades mais baixas de glutarato livre e do ácido graxo anti-inflamatório de cadeia curta, butirato, na população mais idosa. Como agora já se sabe que na maioria das comunidades microbianas as descrições iniciais da diversidade baseadas no cultivo de micro-organismos subestimaram bastante a diversidade, a verdadeira de biodiversidade e diversidade microbiana. Então a gente não tinha noção e agora tem mais ou menos uma noção do qual é a composição. Por exemplo, embora a gente considere que a Escherichia coli como uma bactéria significativa no intestino, todo o filo Gama-proteobactéria representa menos de 1% de todas as bactérias intestinais. Esse filo, então, é onde a bactéria Escherichia coli se encontra. A E. coli simplesmente cresce extremamente bem em condições de cultivos laboratoriais e pode ser rapidamente detectada mesmo quando presente em baixas quantidades. De modo surpreendente, as comunidades gastrointestinais de mamíferos são compostas apenas por alguns filos principais e apresentam uma composição de espécies diferente de qualquer comunidade microbiana de vida livre. A vasta maioria, aproximadamente 98% dos filotipos do sistema gastrointestinal humano, pertence a um dos 4 filos principais: Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobactérias e Actinobactérias. Os filos bacteroidetes, né, e Firmicutes predominam, ou seja, são os maiores, mas variam tremendamente em abundância relativa entre os indivíduos. As diferenças nas abundâncias entre indivíduos variam de mais ou menos um pouco mais de 90% para bacteroides e um pouco mais ou menos, 90% de Firmicutes. Em contrapartida, a limitada diversidade de filos, a diversidade de espécies encontradas no trato gastrointestinal de mamíferos é muito grande. O mais recente censo da diversidade de amostras de fezes humanas, baseados em milhões de sequências de
16S do RNA ribossômico, né, identificou entre 3.500 a 35.000 espécies. Essa grande divergência ocorre principalmente devido aos diferentes limiares de similaridade desse 16 do RNA ribossômico, né, 16S, estabelecido para a determinação de espécies. Se estabelecido um mínimo de 97% de identidade, ou se o limiar é mais extingente, né, mais ou menos 98, 99 de identidade mínima. Arqueias, que estão representadas por um filotipo estritamente relacionado com os metanogênicos, né? E leveduras, fungos, protistas compõem apenas uma pequena parte da comunidade gastrointestinal humana. Estudos comparativos também demonstram que os seres humanos compartilham mais gêneros entre si do que com qualquer outra espécie de mamífero. Esse fato sugere que a microbiota gastrointestinal dos mamíferos pode ser finamente regulada a cada espécie de mamífero. Curiosamente, embora haja grande variabilidade da composição da microbiota gastrointestinal entre pessoas, a comunidade de um indivíduo é relativamente estável ao longo do tempo. Além disso, estudos envolvendo o sequenciamento metanogênico em andamento também indicam a existência de um número limitado de padrões gerais de comunidades gastrointestinais equilibradas que são distintas. 3 dessas comunidades gastrointestinais, denominadas enterotipos, já foram propostas. A associação, então, de um indivíduo a um enterótipo transcende fronteiras nacionais, histórico-nutricional e etnicidade. Reconstruções das vias metabólicas baseadas nas anotações de sequências de genes por metagenômica sugerem que os enterótipos, palavra que vocês vão ter que gravar, são funcionalmente distintos, diferindo, por exemplo, as suas capacidades de produção de vacinas. A existência de estados simbióticos alternativos refletidos pelos enterótipos sugerem que o enterótipo de um indivíduo pode influenciar sua resposta a dietas e terapias medicamentosas, ou mesmo seu estado de saúde geral. Estes dados, então, se confirmados, poderiam trazer novos conceitos e práticas no campo da medicina clínica. A contribuição, então, dos micro-organismos gastrointestinais ao metabolismo humano. Esses micro-organismos humanos gastrointestinais sintetizam uma grande variedade de enzimas que permitem o processamento de carboidratos complexos e monossacarídeos e a produção de AVGS. Então, genomas de espécies de bacteróides comuns em seres humanos adultos codificam enzimas que catabolizam polissacarídeos, fato consistente com a adaptação dessas bactérias ao ambiente gastrointestinal, que é rico em carboidratos, polissacarídeos. Embora a relação bacteróides e firmicutes varie geralmente entre indivíduos, o metaboloma da comunidade gastrointestinal apresenta, então, um conjuntinho de genes relacionados com a degradação de carboidratos complexos bastante igualitário, ou seja, similar. Mecanismos que dentro do nosso organismo, dentro do nosso sistema gastrointestinal, também atuam no metabolismo do nitrogênio. Dos 20 aminoácidos que os seres humanos necessitam, 10 são considerados nutrientes essenciais, porque a gente não consegue sintetizar em quantidade suficiente, produzir, no caso, sozinho. Embora que a gente consiga adquirir esses aminoácidos essenciais, como a lisina, por exemplo, da nossa dieta, esses nutrientes podem também ser produzidos e secretados por determinados micro-organismos de dentro do nosso organismo, seja do intestino. Por exemplo, o microbioma dos bebês possui um nível maior de enzimas produtoras de ácido fólico que o microbioma de um adulto. Provavelmente porque adultos podem obter o ácido fólico, a partir de dietas mais complexas. Os micro-organismos gastrointestinais também são, a gente sabe que contribuem para o amadurecimento do trato gastrointestinal. Esse amadurecimento inclui, então, a ativação da expressão de genes que são produtos, cujos produtos, eles tendem a produzir, catalisam a captação de nutrientes e o metabolismo das células do epitélio intestinal.
a primagem do sistema imune no início da vida, de modo a reconhecer a microbiota gastrointestinal normal como própria, e o desenvolvimento de uma barreira mucosa que previne a colonização por bactérias externas. Estudos envolvendo então a colonização experimental de camundongos isentos de germes com espécies que são individuais, né, microbianas individuais ou comunidades microbianas demonstram então que a colonização induz a expressão de genes para a captação de glicose e absorção de lipídios e transporte no íleo. Esse fato também indica que pode haver uma ligação entre a composição microbiana do intestino, gastrointestinal, e a habilidade do hospedeiro em captar a energia da sua dieta, o que pode contribuir para anormalidades relacionadas à nutrição. O papel, então, dos micro-organismos gastrointestinais na obesidade. A obesidade apresenta um risco significativo à saúde, contribuindo para a ocorrência da pressão sanguínea alta, doenças cardiovasculares e diabetes. Os micro-organismos gastrointestinais provavelmente desempenham um papel na obesidade humana, embora os mecanismos de como isso acontece ainda são hipotéticos. As evidências iniciais relacionando micro-organismos gastrointestinais e a acumulação de gordura pelo organismo são provenientes de estudos envolvendo camundongos isentos em germes. Nesses experimentos, esses animais, então, normais, apresentam 40% mais gordura corporal total que os camundongos mantidos em condições isentas de germes, embora ambas as populações recebessem a mesma dieta. Após a inoculação dos animais isentos de germes com material fecal proveniente de camundongos normais, eles desenvolvem uma microbiota gastrointestinal e sua gordura corporal aumentou, embora não houvesse qualquer alteração na sua dieta ou no seu gasto de energia. Camundongos geneticamente obesos possuem comunidades microbianas gastrointestinais diferentes daquelas de camundongos normais, com cerca de 50% menos de bacteroides, um aumento proporcional nos firmicutes e um número maior de arqueias metanogênicas. Acredita-se, então, que os metanogênicos aumentem a eficiência da conversão microbiana de substratos fermentáveis por meio da remoção do hidrogênio, como a gente sabe que acontece na fermentação do rumen. A remoção do hidrogênio estimula a fermentação, aumentando a disponibilidade de nutrientes para a absorção pelo hospedeiro, contribuindo assim para a obesidade. Influências de modelos animais são difíceis de demonstrar em seres humanos, porque, claro, a gente tem que ter um rígido controle na dieta e do genótipo do hospedeiro, e isso não é possível atualmente, né? E manipular principalmente a microbiota intestinal, que é muito difícil de se conseguir. Os estudos em seres humanos ainda não conseguem confirmar a relação, então, desses dois grupos bacterianos, né, dentro do intestino, que a gente percebeu lá nos camundongos. Porém, né, nós sabemos que os indivíduos obesos mais propensos à obesidade, no caso, eles geralmente possuem a Prevotella, que é um gênero de bacteroidetes e de arqueias que são metanogênicas. Isso a gente já sabe. Assim, então, o modelo em seres humanos parece assemelhar-se ao modelo dos camundongos ali, facilitando a agregação da gordura. Este modelo geral é também corroborado pelo estudo dos camundongos coco-colonizados por bacteroidetes, né, que possuem metabolismo similar à Prevotella e os metanogênicos. Em relação aos controles monocolonizados, estes camundongos apresentam um maior número de bactérias gastrointestinais, maiores níveis de acetato no lúmen intestinal e no sangue e maior gordura corporal. A descoberta, então, que a microbiota gastrointestinal pode influenciar na obesidade oferece ao menos uma explicação não genética para o porquê a obesidade geralmente ser de família. Normalmente, o aumento da gordura corporal associada à gravidez pode também ser influenciado pela microbiota gastrointestinal.
O período entre o primeiro e o terceiro trimestre de gravidez é associado a uma redução na diversidade microbiana e o aumento das espécies de protobactérias e actinobactérias na comunidade gastrointestinal. Essas mudanças, por sua vez, estão associadas a um aumento da gordura corporal e na insensibilidade à insulina, que se desenvolve posteriormente durante a gestação. Uma interpretação simples desses fatos é que o corpo da mulher grávida manipula seu microbioma gastrointestinal como forma de preparação para uma maior demanda de armazenamento de reservas energéticas. Agora a gente vai então para as comunidades microbianas da boca e da pele, né? Assim como nos intestinos, a boca e a pele também são sítios densamente colonizados por micro-organismos. O microbioma oral é essencialmente tão diverso quanto o gastrointestinal. Porém, as pessoas compartilham uma maior proporção de táxons comuns na boca do que nos intestinos. Os gêneros mais abundantes nesses sítios incluem ali os streptococcus, a Haemophilus, Veillonella, Actinomyces e Fusobacterium. Da mesma forma que ocorre para todas as comunidades microbianas que são reexaminadas por métodos moleculares, investigações baseadas em sequências do RNA ribossômico 16S, da cavidade oral também demonstram que os métodos baseados em cultivo haviam fornecido um censo muito incompleto da diversidade. Ao menos 750 espécies de micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos, incluindo uma pequena quantidade de arqueias metanogênicas e até leveduras, sabidamente habitam a cavidade oral, distribuídas entre dentes, superfícies e tecido e saliva. Devido à alta diversidade de espécies, as pesquisas atuais têm enfocado, então, os gêneros de maior abundância em adultos saudáveis. A cavidade oral possui uma variedade de habitats, né, para um colonizado, para cada um, né, que coloniza esse local, então, presente nos seus biofilmes. Os colonizadores primários na superfície limpa dos dentes são as espécies de streptococcus, que são anaeróbicos obrigatórios, como a Veillonella e o Fusobacterium. Colonizam habitats abaixo da linha da gengiva. A maioria desses organismos contribui para a saúde dos hospedeiros, mantendo as espécies patogênicas sob controle e impedindo que elas venham a se aderir nessa mucosa. Cárie dentária, inflamação da gengiva e doença periodontal são algumas das manifestações visíveis do desequilíbrio desses mutualismos geralmente estáveis. Na pele, que é o órgão essencial e tem como função primária prevenir a desidratação e restringir a entrada de patógenos, ela também é a parte do microbioma humano. Embora o número total de micro-organismos seja pequeno quando comparado à boca e aos intestinos, as análises moleculares demonstram que a pele abriga uma comunidade muito grande, microbiana, rica e diversa, composta de bactérias, fungos, principalmente as leveduras, que variam ali de acordo com a localização no corpo. Uma comparação entre as sequências, então, dessa análise, que é o RNA ribossômico 16S, de 20 sítios locais, né, diferentes de pele, classificados como úmidos, secos ou oleosos, revelou uma grande diversidade e variação entre eles e entre os indivíduos coletados, mas também mostrou alguns padrões em comum. De modo geral, quase 20 filos bacterianos foram detectados, porém a maioria das sequências está em 4 grupos: as actinobactérias, firmicutes, protobactérias e bacteroidetes. As alterações, então, no microbioma humano que estão associadas às doenças. As alterações no microbioma humano há muito tempo já foram associadas às doenças inflamatórias do intestino, que a gente chama de I, que é a inflamação crônica do trato digestório em todo ou parte dele. Já bem estabelecido que essas doenças inflamatórias do intestino não são causadas por um patógeno específico, mas por um desequilíbrio entre o sistema imune e a microbiota normal e do trato gastrointestinal. Esse tipo de ruptura de equilíbrio, da homeostase, né, que é o equilíbrio entre a microbiota do hospedeiro, é chamada de disbiose. Modelos em camundongos de laboratório indicam uma origem, uma etiologia complexa, mas transmissível no caso dessas doenças inflamatórias. A criação de camundongos saudáveis, juntamente com camundongos com essa predisposição das doenças inflamatórias do intestino, ou mesmo uma manutenção desses animais
em uma mesma gaiola é suficiente para causar o surgimento dessas infecções intestinais nos animais saudáveis. E aí a gente correlaciona essa transferência, esse problema com a transferência de grupos da enterobactéria, ou seja, Klebsiella, Proteus, né, que são transferidos de animais que contêm, ou seja, hospedeiros que têm essas bactérias para os animais saudáveis. Entretanto, da mesma forma que a relação entre microbiota gastrointestinal e obesidade, as doenças inflamatórias do intestino em seres humanos não são bem compreendidas. E aí a gente finaliza a nossa aulinha de hoje, certo? Só para complementar então a flora normal do corpo humano, e aí vocês correlacionem alguns conceitos que eu coloquei para vocês ali, né, sobre microbioma, e a gente vai finalizando então a nossa aulinha. Mais à frente a gente vai fazer então um questionário para tirar as dúvidas também. Um abraço, fiquem bem.